O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados, e todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, aqui na Perpétuo Socorro, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, mais uma vez então a igreja nos coloca neste caminho de preparação para celebrar dignamente o nascimento do Salvador. E é sempre bom frisar isto, que a igreja não faz teatro, encenação, ou simplesmente reconta uma história. Ela atualiza para o momento presente. Este é o significado da palavra memória, bíblico, que é este atualizar, trazer para o dia de hoje. E caminhamos, então, estamos próximos, como uma mulher grávida, próxima a dar à luz. E neste tempo chamado de advento, tempo de preparação, alguns personagens bíblicos todos os anos vêm à tona, como a figura de Isaías, João Batista e a própria Maria e José, que veremos mais à frente, antes mesmo do nascimento do Salvador. Tempo de preparar, como diz aqui, preparai o caminho do Senhor. Jesus Cristo, antes de vir nesta terra, muitos o precederam e preparando. Só que teve alguém em especial que fez o caminho ali na hora, para que Jesus, quando chegasse, pudesse então ter um caminho melhor. Essa figura de João Batista. João é aquele que faz a passagem do Antigo Testamento para o Novo. Ele é fruto de um casamento, de um casal estéril, que teve a graça da gravidez na terceira idade. Então, o seu pai e sua mãe, na verdade, é quase que bisavô e bisavó, praticamente. Foi criado por avós. Talvez seja por isso uma educação um pouco mais rígida dos antigos. E ele faz uma experiência religiosa, achamos que com um grupo também radical dentro do judaísmo, chamados essênios. Tínhamos lá os fariseus, saduceus, zelotas, e tinha os essênios, que era um grupo um pouco mais radical na palavra, e eles tinham o costume de se retirar para viver, para não se misturar no mundo.
Talvez e bem provável que João tenha bebido um pouco dessa fonte. Sabemos que João era parente de Jesus, não sabemos o grau de parentesco. Sua mãe, Isabel, era parente de Maria. Alguns falam que é prima, mas não se pode precisar isto. E esse homem radical comia gafanhotos, mel silvestres, vivia no deserto. Esse homem, a ele foi chamado para que preparassem o caminho de Deus. Gente, preparar. Vocês chegaram aqui hoje na igreja, estava preparado, limpa. A música chegou um pouco mais cedo, espero, né? Ensaiaram durante a semana, espero, né? Os ministros chegaram, prepararam, assim por diante, o vigia. É bom quando você chega no ambiente, já está preparado, facilita para que aquele momento seja um momento gostoso. Você chega do trabalho, o dia inteiro, e se você tem a oportunidade, quando chega em casa, a comida está preparada, é uma delícia, né? Se você preparar comida, meus sentimentos, né? Mas é bom também preparar, né? É bom ser útil para as pessoas. Uma criança que vem ao mundo, consequentemente, a família, os pais, preparam. E quando ela chega, já tem ali uma roupinha, já tem um quartinho, se possível. O fato de alguém preparar, facilita para aquele que está a chegar. E possibilita que aquela pessoa usufrua melhor aquele momento. Porque senão rapidamente ela sai do lugar. O papel de João Batista é justamente esse. Se não fosse João, Jesus teria muito mais dificuldade para evangelizar, anunciar o reino. Não é à toa que na versão de Lucas, que estamos neste ano, ele fala que João pregava, percorreu toda a região do Jordão, o Rio Jordão, o Mar da Galileia. João andou antes. Na versão de Mateus e de Marcos, João ficou no deserto. Lucas diz que ele percorreu a região do Jordão, preparando os caminhos, e quando Jesus chegou, já havia então um terreno aberto. Como é importante aqueles que preparam. Geralmente não ganham notoriedade, mas aqueles que facilitam para que a festa aconteça e assim por diante. E o papel de João qual era? Preparar o caminho do Senhor, diz aqui, pregando um batismo de conversão. Conversão para o perdão dos pecados. Prepagando um batismo de conversão, em grego, e aí vamos lá na aula de grego semanal, todo domingo tem aula de grego, né? Palavrinha nova. Batismo de conversão é um batismo em grego chamado de metanoia. Metanoia. O batismo que João pregava era um batismo de metanoia, de conversão. O que é a conversão? É até bom quando de vez em quando, né? Pessoas, eu era um bêbado e vivia drogado, hoje sou curado, encontrei Jesus. Quando você pega uma pessoa torta e você vê que ela mudou, nossa, você vê uma conversão. A conversão, essa metanoia, é uma mudança completa do pensar. João passava, olha, se vocês não metanoiar, vocês não irão entender aquele que virá depois de mim. E o que virá depois de mim, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. Então, metanoia, gente, metanoia, converta, muda, mas muda tudo. Muda a lógica, muda o comportamento. E foi por causa dessa conversão, dessa metanoia, que ele foi assassinado. Porque ele chegou para Herodes e disse: Herodes, metanoia, Herodes. Herodes, você está vivendo com a mulher do seu irmão. Herodes, não pode. E se você continuar assim, Herodes, você não vai conseguir entender e acolher aquele que está vindo.
Herodes muda, e foi por causa disso, desse desejo de converter as pessoas, que João foi assassinado. Amados irmãos, vamos trazer para o nosso dia de hoje. O Evangelho de Lucas começa citando alguns personagens: Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânia, Anás, Caifás. 7 personagens aparecem. Lucas faz um esforço de precisar o dado histórico, quando aconteceu. Trazendo para o dia de hoje, vamos lá. No 4º ano, ou 2º ano, ou 1 ano e meio do governo de Michel Temer, quando Paulo Artung era governador do Espírito Santo, quando, Marx governava Vila Velha, seu irmão não, o bispo, administrador apostólico era Dom Luiz, o pároco era o Padre Anos. Naquele dia foi então que a palavra de Deus foi dirigida aos Joãos, a nós. E a nós foi pedido que devemos preparar os caminhos de Deus. Amados irmãos, olhando para a nossa sociedade, a nossa sociedade precisa de uma forte metanoia. Precisamos de uma conversão. Se nós não nos convertermos, mais uma vez o Cristo vem e nós corremos o sério risco de não acolher, de não reconhecer. E por incrível que pareça, uma pessoa que é muito dita e falada, o próprio Cristo, com sua história conhecida, mas cada vez mais está longe da vida, da mente das pessoas. As pessoas estão vivendo essa pseudo-liberdade, onde elas já não têm mais referência, não têm mais temor. Estamos nos paganizando de tal maneira, uma coisa assustadora, perdendo os valores. E se os cristãos não viverem segundo a palavra, nós não conseguiremos preparar os caminhos daquelas pessoas que poderão talvez um dia se converter. E muitos não se convertem hoje porque não tem quem prepara o terreno. Como é importante nós que vamos à frente, para que uma pessoa que não conhece o Evangelho, por exemplo, através do testemunho da prática de nossa, ela poderá conhecer. Agora, se faltar um testemunho, e aí vem a leitura primeira, que nos dirá de Baruque, ele vai dizer o seguinte: Jerusalém havia pecado, o povo de Jerusalém havia cometido um pecado muito grande, e ele fala: Jerusalém, tira a veste de luto, Jerusalém, chega de se lamuriar e revista dos adornos de glória, vindas de Deus. Cobra-te, Jerusalém, o manto da justiça que vem de Deus. Se você, Jerusalém, começar a vestir-se e revestir-se de glória e de justiça, todo o povo se alegrará. Assim, nós iremos preparar os caminhos de Deus. De que maneira? Revestindo da glória de Deus e buscando a justiça, sendo justos. Nós cobramos muito facilmente os nossos governantes, essa lavagem que está um pouco acontecendo no Brasil, essa busca pela ética, contra a corrupção. Isso é benéfico, isso é glórias, mas se não vier nas nossas pequenas atitudes, de nada adianta. E quando a pessoa nos olhar e nos ver que estamos vivendo bem, ético, com humildade, com amor, ela vai nos olhar e: nossa, você é de onde? Você é um extraterrestre? Não, eu sou um cristão. Nossa, quando você começar a falar para ela de Jesus Cristo, outra pessoa, o terreno dela estará muito melhor. Mas essa conversão tem que partir de cada um de nós. Porque no tempo de Jesus, mesmo João tendo preparado, muitos foram aqueles que não reconheceram o Messias.
E ainda hoje muitos não mais reconhecem o Cristo. Está em nosso meio. Tem a canção: entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Nós estamos perdendo a visão. Precisamos de metanoia. A sociedade nossa está doente, carcomida pelo mercado, pelo dinheiro. As pessoas estão se vendendo para ter um pouco mais de prazer, sua dignidade, sua fé. Como as pessoas irão converter? Como, se os cristãos não estão mais sendo voz no deserto? Diz que João é a voz que grita no deserto. Santo Agostinho, ele vai interpretar esse texto dizendo: João é a voz, Cristo é a palavra. João é um instrumento para que a palavra venha. Ele não é a palavra, ele é a voz. Assim, nós devemos ser um instrumento para que a palavra aconteça no ambiente da sua família, no trabalho. É quando a gente canta aquela canção, né? Quando em minha casa, cansado eu chegar, preciso me lembrar que quem me espera são os que eu preciso amar. É ali, isso é metanoia. Eu chego bufando, e naquela hora eu respiro. Engraçado que algumas pessoas, ontem encontrei também na Serra, tem gente aqui também, fez um quadrinho com a letra dessa canção, colocou na porta de entrada. E ontem a pessoa na Serra dizia: padre, eu coloquei, mandei fazer, meu marido quando chega em casa, a primeira coisa que ele vê, ele olha aquilo lá. Aí não tem desculpa para ele. Ele lembra que ele está chegando em casa, e ele então, isso é metanoia. Isso é conversão de atitudes, no concreto. Porque não adianta nós virmos aqui nos celebrar, vimos aqui comungar e encher o bucho de hóstia. E se não houver uma conversão, com todo respeito à hóstia consagrada, não é milagre. Simplesmente, se não houver uma graça, e ser esta voz. Diz aqui que João, como que João preparava os caminhos do Senhor? Citando uma linguagem figurada de Isaías, diz: todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas, as passagens tortuosas ficarão retas, caminhos acidentados serão aplainados, e as pessoas então verão a salvação de Deus. Isso é uma linguagem figurada. Vale, por mais bonito que seja um vale, mas é um acidente. O vale será aterrado. Qual é às vezes na vida das pessoas que vivem, o vale tem a sua beleza, mas pode ser um buraco existencial, algo que não consegue ela sair, ela vê somente obstáculo na frente dela, de um lado montanha, do outro montanha, e ela não vê saída. Preparar os caminhos do Senhor é aplainar. As montanhas serão rebaixadas. Montanha também é aquilo que me dificulta de chegar até Deus. Quais são os obstáculos que eu tenho na minha vida que me impede de chegar? Preparar então é aplainar essas montanhas. Talvez o que me impede de chegar lá, eu tenho uma montanha, entre eu e você tem uma montanha. Eu não consigo olhar para a sua cara. Você me fez uma coisa que me traiu, que me machucou. Entre mim e você há uma montanha, que quando eu passo na rua eu não olho para você. É uma montanha. Preparar os caminhos do Senhor é aplainar essa montanha e aproximar-me para que realmente eu possa encontrar e ver o outro. Passagens tortuosas ficarão retas. Pessoas que vivem num caminho torto, preparar o caminho de Deus, está para vir, é buscar endireitar.
Não fique pensando que ninguém está vendo o seu erro. Pode os olhos dos homens não, mas os olhos de Deus sim. E João falava: converta, quem está traindo, larga. Não precisa a outra saber não, converte de uma vez, senão vai acabar o casamento. Larga, muda, busque o amor, a fidelidade, endireita. Está roubando, cuidado, vai pegar. Converta, muda. É assim que nós vamos então mudando. E quando Cristo vem, quando vem o Natal, nós teremos muito mais e poderemos com muito mais facilidade reconhecer. E eu termino como todo ano faço a minha campanha. Dói ao coração. Embora eu cresci também como criança um pouco nisso, mas mesmo, por favor, gente, não vamos trocar a história, não vamos preparar os caminhos do Senhor, preparar o caminho das nossas famílias, trocando o Cristo por um velho Noel. Por favor, deem a oportunidade de todos crescerem diante de um presépio, diante de um Cristo, diante da simplicidade, da pobreza. Muitas famílias ainda hoje terão dificuldade, porque não estão sendo preparadas para acolher a voz de Deus. Que nós sejamos Joãos nessa semana, que possamos buscar aplainar, endireitar os caminhos e viver cada vez mais o caminho do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa